Aqui chegando, estamos trabalhando no tema de hoje. Em 2024, acerte mais o alvo. Nossa, puxa, quem não quer isso para a sua vida, né? Acertar mais o alvo em 2024. Vamos pensar no texto de Gênesis 3, 7 a 9 e João 8, 31 a 36, Gui. Então, Gênesis 3, 7 a 9 diz assim. Deixa eu só falar, Gênesis 3 está relatando, está contando a história da queda do homem, Adão e Eva, do pecado de Adão e Eva. E pecado não é sexo. Tem gente que acha que Adão e Eva transaram e isso é o pecado. A maçã é a Eva e o Adão é que pegou a Eva lá e tal. Não é isso, gente. Por que crente acha que pecado é sexo só? Primeiro, a fruta não é uma maçã. Segundo, o pecado não é sexo. Posto isso, vamos à leitura. E aqui está relatando uma parte do pecado original, do pecado do primeiro homem e mulher da face da terra, Adão e Eva. Capítulo 3, verso de número 7, diz assim: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher a voz do Senhor Deus, eu sei que algumas versões dizem os passos, mas no original grego não é passos, é voz. Ouvindo o homem e sua mulher os passos ou a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Verso 9: Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? João capítulo de número 8, lá no Novo Testamento, João 8, verso de número 31. Jesus está numa conversa agora. A gente sai de Gênesis, vai para o Novo Testamento, e aí Jesus está numa conversa com doutores da lei, pessoas que entendiam da palavra de Deus, e também gente do povo, gente comum, do povo. E aí Jesus diz isso aqui no versículo de número 31 do capítulo 8 do Evangelho de João. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence à família para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Glória a Deus. O que é alvo? Quando eu falo a palavra alvo, o que é que vem na sua mente? Alvo é exatamente aquela figura
de uma coisa quadrada ou redonda, ou de uma garrafa onde as pessoas atiram, ou de uma coisa redonda onde joga-se dardos, conforme a imagem que a gente escolheu aqui, né? É um lugar onde você atira o dardo, mas não é todo lugar que é o alvo somente, né? Especialmente a mosca. Aquilo é o suprassumo do alvo. Melhor do que acertar o alvo é acertar na mosca. O que é a sua mosca? O que você tanto deseja? Alvo são desejos. Tem desejos pequenos, tem desejos médios, tem desejos grandes e tem desejos enormes. Todos eles são alvos, coisas que estão no seu futuro, que você gostaria de obter. Alvos são metas, são desejos. Alvo é tudo aquilo que você planeja ou não, mas você deseja alcançar para a sua vida. Isso são alvos, são objetivos. Qual é o alvo, ou quais são os alvos de verdade de todas as pessoas? O que de verdade as pessoas querem? E quando eu digo o que de verdade as pessoas querem, eu estou pensando em mim e eu estou pensando em você. O que de verdade nós queremos? Porque quando nós enxergamos com clareza o que de verdade nós queremos, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis de se atingir. O problema do alvo é quando a gente não enxerga direito. O problema do alvo é quando a gente não tem habilidade para atingir o alvo. O problema do alvo não é o alvo. O problema do alvo são as pessoas que nele atiram. A grande dificuldade sobre alvo não está no alvo, o quanto distante ele está, ou o quanto claro ele está. O problema dos alvos são as pessoas que atiram nele. Se as pessoas que atiram no alvo têm mais habilidade, elas acertam mais o alvo. Se as pessoas que atiram no alvo têm menos habilidades, elas erram mais o alvo. Então a habilidade é uma das coisas que nós precisamos se nós queremos acertar o alvo. Agora, se eu não sei com clareza o que de verdade são os alvos para a minha vida, como é que eu vou acertar neles? Como é que eu sei se eu estou acertando mais ou errando mais? Como é que eu sei se eu estou mais próximo de acertar ou se eu estou muito distante de acertar os meus alvos? Na verdade, as pessoas, elas erram mais do que acertam. E, tristemente, a maioria das pessoas do mundo, e quando eu falo maioria das pessoas do mundo, eu estou falando de mais de 95% das pessoas do mundo estão mais errando o alvo do que acertando o alvo. E por quê? Primeiro porque elas não sabem o que é alvo, ou talvez nem tenham alvos. Outro motivo é que às vezes o alvo não está tão claro. Então as pessoas, quando não sabem o que é o alvo da sua vida, elas ficam atirando em qualquer coisa. Ah, eu vou atirar para todo lado, quem sabe eu acerto em alguma coisa boa. Que coisa horrível você atirar para todo lugar e esperar em acertar em alguma coisa boa. É melhor que a gente atire em direção ao alvo e erre, do que atirar em qualquer coisa que não sabe que é alvo. As pessoas acham que elas querem um carro novo. As pessoas acham que querem um novo relacionamento mais gratificante. As pessoas do mundo, os seres humanos, incluindo eu e você, se nós não obtemos clareza, a gente segue vivendo uma vida inteira atirando em alvos errados. As pessoas acham que elas querem uma casa própria. Elas acham que elas precisam se separar. Ou elas acham que precisam casar. As pessoas acham que precisam ganhar mais financeiramente.
ou pagar as dívidas. E tudo isso que eu estou dizendo não deixam de ser alvos, mas não é de verdade o alvo. O que de verdade as pessoas querem? O que de verdade as pessoas querem? O que de verdade você deseja? O que nós queremos de verdade? Nós queremos é paz. O que nós queremos de verdade é paz. O que nós queremos de verdade é harmonia. Eu fiz uma lista de coisas, avaliando a mim mesmo, os meus próprios desejos, e avaliando as pessoas com quem eu lido, nos meus relacionamentos. Na minha jornada de vida até aqui, eu olhei para as pessoas e o que as pessoas de verdade querem? As pessoas de verdade querem paz, harmonia, elas querem alegria, elas querem felicidade. O que elas querem? Querem segurança, querem saber quem são. Eu quero saber quem eu sou de verdade, o que eu estou fazendo aqui. Qual é o plano da minha existência? As pessoas querem de verdade é direção, saber para onde estão indo. O que elas estão fazendo com a sua própria vida. As pessoas e os seres humanos, em geral, querem capacidade para fazer alguma coisa boa. O que as pessoas querem é sabedoria. Elas querem poder saber tomar uma decisão. Eu quero saber como escolher melhor. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem mesmo abundância de resultados. Eu quero colher o que eu planto, de bom. As pessoas querem coisas boas. As pessoas querem calma interna. Elas querem serenidade dentro de si. Elas querem sentir-se descansadas por dentro. O que as pessoas querem é saber que estão estáveis. Elas querem estabilidade. Não querem ficar vacilando e correndo risco de cair. Elas querem sentir estáveis, firmes. As pessoas querem bons relacionamentos. Relacionamento que seja gratificante, construtivo, apoiador, gentil, respeitoso, honesto, verdadeiro. As pessoas querem isso. O que as pessoas querem? Elas querem ser aceitas, como elas são. Eu quero me sentir útil, quero me sentir amado, eu quero me sentir aceito por aquilo que eu sou. Eu quero me sentir valorizado. As pessoas querem sentir-se valorizadas, reconhecidas. As pessoas querem reconhecimento. As pessoas querem uma chance para recomeçar. As pessoas querem intimidade. Elas não querem superficialidade, querem intimidade. Eu quero ser conhecida ou conhecido de verdade e eu quero conhecer de verdade. Eu poderia continuar com essa lista. As pessoas querem identidade. Isso é o que as pessoas querem. Mas o que as pessoas obtêm? As pessoas querem aqui. Mas o que de verdade elas obtêm? Elas obtêm isso, abaixo. Se você olhar ao seu redor, se você olhar com calma para a sua vida, se você olhar com calma para si mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor, você vai perceber que as pessoas, o que elas querem algo, mas elas obtêm outra coisa. Elas choram por algo, mas elas têm outra coisa como resultado. As pessoas desejam algo,
mas elas conseguem outra coisa completamente diferente. É igual comprar no Paraguai. La garantia soy yo. Outro dia alguém me falou que comprou no Mercado Livre. Eu gosto de comprar no Mercado Livre, já estou até fazendo propaganda aqui. Depois me paga Mercado Livre. E o Mercado Livre, alguém comprou, não sei o que foi, um produto, e quando abriu tinha um tijolo. Um tijolo! E aí tentou reclamar, mas... Alguém já comprou no Mercado Livre ou qualquer outro lugar, e quando chegou era outra coisa que você nunca desejou na sua vida? Já? Alguém já teve essa experiência? Já? Ah, tá bom, Sueli. O que você comprou? Outro Mercado X. Ele falava de 2 sapateiros de corino. 2 o quê? Sapateiras. Sapatênis masculino. De corino. E vem um tênis ridículo. Aí, seja lá o que for ridículo, né, gente? Deixa eu ver se o meu não é ridículo aqui. Tudo bem, brincadeira. Mas é uma experiência horrível essa, né, Sueli? Não tem. 200 reais, foi embora. E às vezes as pessoas, elas saem de cena, elas não estão nem aí com o negócio de você ter recebido. Aliás, tem muito malandro nisso, né? Mas enfim, esse é um assunto para outro dia. Só que é horrível você desejar algo e obter outra coisa. É horrível. E a gente faz isso na vida da gente. E sabe o que é pior? Nós não estamos nem aí de como isso acontece e o que eu tenho que fazer para mudar. O pior é que a gente aceita passivamente o resultado completamente abaixo daquilo que eu venho desejando na vida. Essa resignação, em parte pode parecer boa, mas não é. Então eu preciso me perguntar por que essas coisas acontecem, por quê? Agora, voltemos aqui. Elas desejam aqui. As pessoas desejam aqui, mas elas obtêm aqui. E o que elas obtêm? Elas desejam direção, identidade, satisfação, alegria, tudo aquilo que eu já falei antes. Mas o que as pessoas obtêm? Elas obtêm medo. Vivem no medo. Você já parou para pensar que você está desejando sempre coisa boa? Mas o que você tem obtido? Na maior parte do tempo. Muitas e muitas pessoas desejam segurança e obtêm medo. Tem medo de tudo. Medo do relacionamento, medo de sair, medo de entrar, medo de comprar, medo de investir, medo de falar a verdade, medo de um monte de coisa. Por que a gente deseja segurança e obtém medo na vida? A gente vive mais com medo do que seguro. As pessoas querem segurança e obtêm insegurança. As pessoas querem satisfação, mas elas obtêm cada vez mais insatisfação dentro de si. A maior parte do tempo as pessoas estão insatisfeitas, ou com o seu passado, ou o que passou, ou eu estou insatisfeito com o momento que eu estou vivendo, ou com as coisas que eu tenho. Então as pessoas seguem insatisfeitas. Insatisfeito com o corpo, insatisfeito com os relacionamentos, insatisfeito com a igreja, insatisfeito com a liderança, insatisfeito com a cadeira que eu sento, insatisfeito com o carro que eu dirijo. O que as pessoas obtêm? Elas obtêm tensão. Ao invés de viver uma vida calma, elas têm tensão. Elas têm estresse. As pessoas obtêm, no lugar da calma que elas desejam, elas obtêm agitação, vivem agitadas, correndo de um lado para o outro sem parar, agitados na mente e agitados por fora também. As pessoas obtêm preocupação no lugar de confiança, elas obtêm preocupação. Tudo isso está abaixo dos meus desejos, dos meus alvos. Elas obtêm escassez no lugar da abundância. Eu quero abundância. Mas tá bom, você quer abundância, mas o que você está obtendo?
As pessoas querem calmaria nos relacionamentos, bons relacionamentos, mas elas obtêm o quê? Intrigas, brigas, discórdias, desavença, desarmonia. Está fazendo sentido isso, gente? Sim ou não? Deixa só para encontrar eco aqui, está fazendo sentido isso para você, sim ou não? As pessoas querem união e o que elas têm? Separação. Você já sentiu assim, por mais que eu tente alcançar isso, eu obtenho isso? Já sentiu assim? Por mais que eu faça alguma coisa para viver aqui, eu vivo aqui. As pessoas querem sentir-se seguras de quem são, querem ser valorizadas por quem elas são, mas o que elas obtêm? Uma identidade distorcida. Eu não sei quem eu sou. Ou então eu sou o carro que eu dirijo. Eu sou a bolsa que eu carrego. Eu sou importante por causa do celular que eu comprei. Se eu não tiver esse celular, as pessoas não vão me valorizar igual. Então eu me misturo com o iPhone. Se eu não tiver tal coisa, se eu não usar tal coisa, se eu não frequentar tal lugar, se eu não ganhar tanto, se eu não faço tal viagem, a minha identidade fica, eu perco o meu valor. Então as pessoas, elas querem saber o seu valor real, mas elas obtêm o quê? Uma identidade distorcida. A imagem que você tem de si mesmo não satisfaz. Por que que eu olho para mim mesmo e não me sinto feliz? Porque as pessoas olham para si mesmas e não se sentem plenas. Por que que apesar de querer isso, as pessoas obtêm isso? Olha, desde o Éden, os seres humanos vêm errando mais o alvo do que acertando. Desde o Éden. Por quê? Por quê? Porque as pessoas, e quando eu falo pessoas, eu espero que você pense em você. Porque quando eu falo pessoas, eu penso em mim. Por que as pessoas não vivem o que de verdade querem viver? Por que, embora eu deseje isso, eu obtenho isso? Por que ao invés de você querer isso, e deixa eu fazer uma ressalva aqui, irmãos, queridos, não tem nada de errado com o que você quer. Aliás, siga querendo. Sabe qual é o meu anseio? O meu anseio de verdade, o meu anseio é que essa confusão toda, esse disparate, esse desequilíbrio entre o que você quer e o que você tem, eu espero que isso cresça cada vez mais e provoque uma coisa que ninguém gosta, mas a gente deveria abraçar, que é diga, eu espero de verdade que você chegue num ponto de crise. Por que eu espero que você chegue num ponto de crise? Porque somente quando você chega num ponto de crise é que possivelmente uma nova vida está prestes a começar. Isso dá para você e para mim uma nova perspectiva sobre a crise. Ninguém gosta de crise. Ninguém gosta de viver esse disparate, essa diferença entre o que eu desejo e o que eu de fato tenho. Ninguém gosta disso. Eu não gosto. Ninguém gosta. Não se sinta mal porque você não gosta. Mas o que muitas pessoas fazem quando a crise chega? Elas se enganam, elas buscam um engano,
Elas buscam alguma coisa para amenizar a crise. A gente busca coisas para diminuir o impacto da crise. A gente odeia a crise, a gente briga com a crise, a gente xinga a crise. Mas deixa eu dizer para você, a crise é a mão e a voz do seu Pai Celestial dizendo para você, eu estou pronto para transformar a sua realidade. Aleluia! Não existe mudança de realidade sem crise. Verdade. Não existe mudança de situação. Não existe mudança de vida sem crise. Agora, quando a crise pegar você, ou talvez você esteja nela, olhe para ela com outros óculos e diga, Senhor, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, a sua mão está atuando em mim, me provocando uma crise, porque o Senhor quer transformar a minha realidade e a minha vida. Eu creio, Pai, eu creio. Isso joga luz, não joga? Isso joga luz. Não rejeite a crise. A crise é necessária. Sem crise, sem vida. Sem crise, sem mudança. Sem crise, sem transformação. Sem crise, sem resultados novos. Com crise, possibilidades de mudança. Se você não se azedar antes. Se você não se azedar com a crise, a possibilidade é grande de você permitir que Deus transforme a sua vida e a sua realidade. E pode ser que você comece a vislumbrar as coisas que você tanto deseja. Agora, por quê? Por que as pessoas não colhem o que querem? Por que a gente não obtém o que de verdade a gente deseja? Pelo menos não na maior parte do tempo. Por que a gente não acerta o alvo? Por que a gente não acerta na mosca? Fazer essa pergunta é importante. Aliás, fazer perguntas é mais importante do que saber o que fazer. Às vezes nós sabemos muito, ou pelo menos achamos que sabemos. E às vezes o nosso saber impede coisas novas de acontecer que nós não sabemos. Às vezes o saber atrapalha, não ajuda. Saber é bom. O problema não é o saber. O problema é como você confia no que você sabe. Mas esse é um assunto para outro momento. Por que as pessoas não vivem o tipo de vida que elas gostariam de viver? Lembra que um dia eu falei aqui sobre essa palavra aqui? Dá para ler aqui todo mundo? Sim ou não? O que está escrito? Você lembra que eu falei aqui num dos cultos sobre a ruptura? Por que as pessoas não vivem o que de verdade elas poderiam viver, deveriam viver, mas não vivem? Por causa da ruptura. Nós podemos dar vários nomes. Por causa da mente obscura, por causa da inconsciência, por causa da substituição, por causa de trocar uma coisa por outra. Mas nós que estamos na igreja, usando todas essas palavras, eu vou dizer que é por causa de uma palavrinha que a gente até já quase nem ouve mais, ou se a gente ouve, tem arrepio só de ouvir. Mas as pessoas não vivem o que gostariam de viver por causa do... E eu quero trazer uma luz sobre pecado. Eu quero ajudar você e eu a entendermos de uma outra forma. Porque, olha só que coisa interessante. Fale essa palavra. Duvido que 90% não pensou em sexo.
Parece que o único pecado que existe na face da terra, ô Zé Maria, é sexo. Cecília. Tem pecaminosidade quando o assunto é sexo? Sim. Como também tem pecaminosidade quando o assunto é comida. Tem pecaminosidade no sexo? Sim. Mas também tem pecaminosidade quando o assunto é diversão. Também tem pecaminosidade quando o assunto é eu mereço. Também tem pecaminosidade quando o assunto é eu tenho direito de ser feliz. Também tem pecados em um monte de coisa, mas eu não quero entrar neste assunto, eu quero trazer uma luz aqui, porque quando Jesus falou a palavra pecado, e quando os patriarcas e os profetas falaram a palavra pecado, e quando os apóstolos falaram de pecado, eles tinham uma outra ideia sobre pecado. A palavra pecado, no grego, por exemplo, tem algumas variações disso aqui, mas essa é a palavra grega para pecado. Amártia, ou amartia. O que significa isso? A palavra pecado, em algum momento, uma vertente cristã começou a usar a palavra peccato. Não sei se tem 2 T's, eu não lembro. Peccato, do latim. Isso é grego, bíblico, isso é latim. A palavra peccato teve a ver com o comportamento das pessoas, com a religião das pessoas. Mas amártia, no grego, que João usou, que Jesus usou, que os apóstolos usavam, que os profetas usaram, no grego no hebraico era diferente, mas tinha shatia, alguma coisa assim, mas tinha a mesma conotação do grego. E sabe o que significa pecado originalmente? Diga. A palavra amártia, pecado, significa errar o alvo. Opa! Agora a coisa começa a mudar um pouco de figura. Está errado aqui? Hã? Errar. Por isso que o Ricardo franziu, não enxergou nada. Errar. Errar o alvo. Até eu errei o alvo. Tudo bem. Aonde que está errado? Hã? Tudo bem. Vocês entenderam? Amém, amém. Não foque no meu erro. Vou até tirar daqui. A palavra mártir significa errar o alvo. Que alvo? Se pecar é errar o alvo, que alvo? Pecado é tanto uma ação, e muitas vezes a religião parou só aqui. Pecado é uma ação que alguém comete, é um comportamento, é uma atitude. Mas não é a palavra amártia, pecado, originalmente pensado da Bíblia, dos profetas, etc., dos apóstolos, não é só uma ação, mas é um estado. É um estado, é uma condição. Ok? Pecado pode ser uma ação, mas pecado com certeza é uma condição de todo ser humano. É uma ruptura. Pecado é uma ação. Por que é mais fácil a gente focar aqui? Porque é mais fácil ficar dizendo para as pessoas o seguinte: se você quer acertar mais o alvo, corrija seu comportamento. Aí sabe o que as pessoas pensam? Bom,
eu só usava calça apertada, agora eu vou usar saia. Eu usava fio dental na praia, agora eu vou usar um maiô mais comportado. Eu bebia taças e taças, agora eu vou tomar uma só. Eu fumava, agora não vou mais fumar. Falava palavrão, agora não vou mais falar palavrão. Eu pegava todas e todos, agora, e todes, e aí agora eu não vou pegar mais ninguém. Então a gente, é mais fácil focar no comportamento. E aí as pessoas mudam o comportamento, mudam a roupa, mudam a fala, mudam os hábitos, mas não muda a essência. Muda o que se faz, mas não muda a fonte do que se faz. Muda os pensamentos. O que você precisa é mudar de pensamentos. E as pessoas se esforçam para mudar de pensamento, mas elas não mudam de onde vem o pensamento. A essência. Não mudam. Pecado não é só uma ação, é um estado. Todo ser humano tem esse estado de pecado. E o que é o estado de pecado? Veja, se pecado é errar o alvo, estar no estado de pecado é você estar formatado para errar o alvo. Lascou-se. Você e eu estamos formatados para errar o alvo. Por isso que a maioria esmagadora das pessoas no mundo deseja uma coisa e obtém outra. Por isso que as pessoas no mundo, e não importa a escolaridade, não importa a posição social, não importa o dinheiro, não importa a roupa que veste, onde mora, o carro que dirige, o restaurante que come, a viagem que faz, o perfume que usa, a maquiagem que tem, a bolsa que pendura, o brinco que se tem, não importa nada. Porque todas as pessoas estão numa condição de estar formatado para errar o alvo. E é por isso que a gente erra mais do que acerta. Entende isso? Você entende isso? Amém. Pecado é errar o alvo. Mas pecado é trevas. Quando eu erro o alvo, quando você não obtém o que você realmente deseja, você fica feliz ou triste? Triste. E tristeza é coisa boa ou coisa ruim? Ruim. Coisa ruim é treva ou é luz? É treva. Logo, pecado é treva. Mas pensa comigo. Se pecado é trevas, é errar o alvo, é viver se entristecendo. Se pecado é trevas, o que é treva? Treva é ausência de luz. Sim ou não? Porque em todo lugar, se a gente apagar a luz, Eduardo, apaga a luz aí, por favor. Apaga para mim todas as luzes aí. Por gentileza, apaga tudo. Apaga aí. Pronto, então ficou um pouquinho mais escuro, certo, irmãos? Vamos lá, pode acender, Edu. Beleza? Acender a outra aqui. Pronto. Você vê que todas as vezes que a luz acende, a treva vai embora? Você já entrou num quarto, por mais escuro que ele fosse? Escuro, 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 escuro. Escuro, hein? E você aperta o botão do interruptor para acender a luz e a treva vai embora? Todas as vezes, 100% das vezes, quando você acende a luz, a treva vai embora. Pecado é trevas. Treva é ausência de luz. Porque a treva, ela impera, ela governa, ela domina onde não tem luz. Pecado é treva. Treva é ausência de luz. Jesus e Deus é luz. Jesus disse, eu sou a luz dos homens, do mundo.
Pecado é trevas. Trevas é ausência de luz. Jesus é luz. Deus é luz. Logo, pecado é ausência de Deus. Você entende? Viver errando o alvo é treva. Treva é ausência de luz. Jesus é luz. Logo, errar o alvo, viver no pecado, errando o alvo, é ausência de Deus. Quando eu mais erro do que acerto, é ausência de Deus. Ausência de Deus. Tem 2 crimes que os seres humanos praticam. 2 crimes. Abre para a gente, Gui, por gentileza. Em Jeremias, capítulo de número 2. Jeremias 2. Versículo de número 13. Vamos ler aqui no telão, que assim, acho que dá para ler todo mundo, né? Ou o meu flipchart atrapalha? Atrapalha aí? Não, deixa, não vou ficar puxando para lá para cá, senão não... Dá para ler? Senão eu leio aqui também. Jeremias, capítulo 2, verso 13. Depois de Isaías. Velho Testamento, depois de Isaías. Jeremias 2, 13. Ninguém está com pressa, você fica tranquilo aqui. Não, eu não estou mesmo com pressa, vocês estão rindo de quê? Está lá, está todo mundo ansioso, eu sei que está lá. Por que vocês estão todos assim ansiosos? Jeremias 2,13 tem 2 crimes que a humanidade comete. 2 crimes. Diz assim: o meu povo substitui meu povo por seres humanos. O meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Você começa a entender por que as pessoas estão errando o alvo. Porque se pecado é ausência de Deus, é excluir Deus da minha vida. As pessoas acham que ter Deus na vida é ter uma religião. Balela! Deus não é religião. Deus é a fonte da vida. Com Deus é acertar o alvo. Nunca foi a ideia de Deus criar religião. Deus não tem a ver com religião, nem evangélica, nem católica, nem umbandista, nem espírita. Deus é a fonte da vida. Entende por que as pessoas estão mais errando o alvo? Entende por que você talvez esteja mais errando o alvo do que acertando? Mas 2024 pode ser diferente. O meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, me abandonaram. Pastor, mas eu não abandonei, eu vim para a igreja. Isso é comportamento. Pastor, eu não abandonei Deus, eu comprei uma Bíblia. Isso é comportamento. Mas pastor, não é bom comprar uma Bíblia? Claro. Não é excelente vir à igreja? É necessário, vital. Mas se você confundir ter uma Bíblia com ter vida, você está lascado. Se você confundir vir à igreja com ter vida, você está perdido. Você vai continuar errando o alvo. Porque a Bíblia não é Deus. Deus é sobre quem a Bíblia fala. A Bíblia é uma placa que aponta o seu destino. Fugir para Deus, correr para Deus. Segundo crime, primeiro eu abandono Deus, que é a fonte da vida. O segundo, eu não só abandono Deus, mas olha só, eu crio uma outra fonte que eu acho que vai me dar alegria. Eu crio uma outra fonte
que eu acho que vai me dar satisfação. Então eu acho que mais sexo vai me dar satisfação. Não, com mulher não foi tão bom, eu tive coisas horríveis com mulher, agora eu vou tentar sexo com homem. Agora eu vou tentar sexo de mulher com mulher. Vamos tentar outras coisas, porque eu tive frustrações aqui. Eu vou ser feliz é no sexo homoafetivo. Não, eu vou ser feliz é se eu fizer aquela viagem para aquele lugar tranquilo. Aquele lugar que fica no meio do mato, ou no meio da praia, ou no meio do litoral, ou na montanha, ou na Suíça. Eu vou fazer essa viagem, eu mereço, e aí sim eu vou ter paz. Eu vou divorciar, porque minha vida está um inferno, e se eu divorciar eu vou ter paz. Eu vou casar com qualquer um que aparecer, porque eu não aguento mais essa falta de paz dentro de mim. E ele ou ela vai, enfim, me fazer feliz. Eu vou procurar curar as minhas dores, não ter doença nenhuma, porque se eu não tiver doença nenhuma, então eu vou ter tranquilidade. A minha felicidade está na saúde. Ah, se eu tiver saúde, aí eu vou ficar plenamente feliz. Então os homens construíram para si, como diz aqui, cavaram suas próprias cisternas. Cisterna é um poço, é um lugar de banho, é um lugar de águas. E Deus está dizendo que o povo, o ser humano, cometeu 2 crimes. Primeiro, me abandonaram a fonte da vida. Segundo, tentaram obter o que só eu posso dar com outras fontes. Dinheiro, relacionamentos. Eu preciso casar com um bom homem. Eu preciso encontrar uma boa mulher. Então isso vai me fazer feliz. É cisterna rota, quebrada. Construir para si. Quando eu estou sempre errando o alvo, eu estou errando mais o alvo do que deveria, às vezes, a maior parte do tempo, a maior parte das pessoas, elas buscam o que elas gostariam de obter e que só na vida com Deus podem obter. Elas começam a achar que podem obter através de um monte de outras coisas que não é Deus. Elas abandonam Deus. E não é o crente que abandona Deus, é o ser humano, porque todo ser humano foi criado para viver conectado com Deus. Todo ser humano na face da terra só pode encontrar verdadeira vida satisfação e alegria. Jovens e velhos, crianças e adultos, separados e casados, divorciados e casados, homens e mulheres, não importa, pobres e ricos, pretos e brancos, pardos e medos, não importa quem na face da terra. O ser humano é uma criação divina e Deus não disse para ninguém na criação: façamos o cachorro à minha imagem, à minha semelhança. Façamos a zebra à minha imagem e semelhança. Façamos os peixes à minha imagem e semelhança. Façamos os ETs à minha imagem e semelhança. Não, façamos o homem à minha imagem e semelhança. Deus coloca a fagulha divina, Deus compartilha com o ser humano a sua própria vida. Mas o que o homem faz? Rompe. E isso que é luz dentro do homem começa a se apagar. Porque eles abandonam a fonte da vida. E isso não tem nada a ver com religião, nem com pregação de pastor. Isso é vida. Todo ser humano vive isso. E é por isso que as pessoas estão mais errando o alvo do que acertando o alvo.
Porque errar o alvo é pecado, o pecado é treva, treva é ausência de luz, Deus é luz, logo pecar e errar o alvo é ausência de Deus. O pastor está dizendo que se Deus devolver essa luz para mim, eu nunca mais vou errar o alvo? Não, você vai errar cada vez menos. Até que você passe a errar cada vez menos. E um dia você não vai errar nada. E nesse dia ele te levou para a glória. Tudo que você produz na vida é como uma árvore. Tudo que você produz na sua vida é como uma árvore. A raiz é de onde nasce tudo. Toda árvore é o que começa na raiz. E se na sua raiz está a fonte de Deus, toda a sua vida e tudo que você produz é paz, é alegria, é tranquilidade. Você não fica esperando no lugar errado. Você tem frutos bons. Mas se a sua raiz, se a base da sua vida não é Deus, você está errando o alvo. 3 dicas para você acertar mais o alvo em 2024. Para fechar. 3 dicas. Jesus disse que nós devemos conhecer a verdade e a verdade... Veja, Jesus começou dizendo no texto que a gente leu no início, ele disse assim, e o texto diz que todos aqueles que creram em Cristo, ele disse, vocês serão meus discípulos se vocês permanecerem na minha palavra. Sim? Sim. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. E aí ele diz lá embaixo, um pouco mais lá embaixo, diz, e aí conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você das trevas, do erro do alvo, do pecado. Mas olha, conhecer a verdade é um processo. Não é um dia que você veio para frente, entende porque um dia você levantou a mão, veio para frente, chorou, estribuchou, clamou por Jesus, e depois de um tempo voltou a errar o alvo como nunca? Errar o alvo é porque a gente está desconectado de Deus. Não tem a ver com levantar a mão e vir para frente, gente. Tem a ver com conhecer Deus. Tem a ver com conhecer Jesus. Aleluia! Tem a ver com deixar Ele iluminar aqui por dentro. Glória a Deus! Tem a ver com relacionamento com Deus. Conhecereis. Não é experimentareis a verdade e ela te libertará. Não é provareis a verdade e ela te libertará. Não, é conhecereis. Conhecer é um nível mais profundo de relacionamento. Eu estou casado com a Cecília há anos. E eu conheço ela antes de casar-me com ela. E cada dia eu descubro nela uma nova face. E eu tenho certeza que até a nossa morte eu vou conhecer cada vez mais a Cecília. Conhecer é uma questão de relacionamento íntimo, profundo, cotidiano, verdadeiro. E quanto mais você se entrega a este relacionamento com Deus, com Jesus, quanto mais você busca a verdade, quanto mais você está no culto, ouvindo mensagens, orando, buscando, mais você vai conhecendo Deus e mais a sua luz vai aumentando e menos você erra o alvo e mais você acerta o alvo. Quando você deixa Deus ser a sua vida, tudo que você faz nasce daqui, ó, da raiz, da vida. As coisas nascem de Deus. Quando você está errando o alvo, pode perceber. Quanto mais você faz coisas porque está ansiosa, mais erra o alvo. Por quê? Porque se a gente fizer coisas a partir do medo, a partir da ansiedade, a partir da preocupação, estou preocupado que vai faltar dinheiro, então eu tenho que fazer tal coisa, e você vai e faz, você vai se dar mal. Por quê? Porque não tem vida, tem medo.
E do medo não nasce vida. Vida só nasce da vida. Eu quero harmonia. E aí você fica ansioso porque você quer harmonia nos relacionamentos, e você deixa esse e pega aquele, achando que esse vai te dar um relacionamento harmonioso. E aí lá na frente você colhe coisa ruim. Por quê? Porque nasceu da ansiedade, do medo, da preocupação. Porque eu quero ter um relacionamento. Não nasceu da confiança e da fé. Entende? O que nós precisamos não é mudar as nossas crenças em primeiro lugar. Mudar crença não resolve nada. Porque eu continuo com a mesma fonte de vida. Ou melhor, eu continuo com a mesma base. A ruptura, o distanciamento de Deus. Não adianta mudar jeito de pensar, mudar pensamentos, mudar atitude. Tem que mudar a essência. E isso só Deus pode fazer em você e em mim. E à medida que você se entrega a conhecer a verdade, e a verdade não é a Bíblia, a verdade é Jesus. É uma pessoa. E quanto mais eu conheço a pessoa de Cristo, mais luz eu me torno. E quanto mais luz, mais eu acerto o alvo. Tinha tanta coisa para falar. Eu vou falar essa aqui porque eu não posso deixar vocês ir embora sem essa. Lá em Gênesis 3, ô Gui, abre para mim, mas não põe na tela. Gênesis 3:20, só abre aí, mas não põe na tela não. Quando o homem pecou e passou a errar o alvo, lembra? Pecou, ele desobedeceu Deus e pecou, ele quis viver uma vida sozinha. Eu vou cuidar da minha vida. Deus tinha dado tudo para o homem, e aí ele disse, não tá bom, eu quero fazer tudo por mim mesmo. E aí ele rompeu a relação com Deus. Quebrou a relação com Deus. E aí Deus descobre, porque o texto que você leu comigo no início diz que Deus passeava no jardim e Adão e Eva ouviram a voz ou os passos de Deus e fizeram o quê? Tivemos medo e se esconderam. Veja o resultado do pecado, de errar o alvo. As pessoas se escondem de Deus. A solução não é esconder-se de Deus, a solução é voltar-se para Deus. Mas eu quero chamar sua atenção para isso aqui. Quando Deus trata com Adão e Eva e perdoa eles, sabe o que aconteceu? Eles se esconderam, mas eles não só se esconderam atrás dos arbustos. A Bíblia diz, lá em Gênesis 3, que eles fizeram uma roupinha de folha, tipo largados e pelados. Pegaram um arbusto, botaram ali embaixo, botaram aqui em cima, botaram aqui no cofrinho, e tamparam com folhinhas, tipo carnaval. Se bem que no carnaval nem folhinha tem mais. Tamparam com folhas e se esconderam. E aí Deus falou, onde você está? Aí eles disseram assim, nós ouvimos sua voz e tivemos medo, a gente se escondeu porque a gente estava pelado. Aí Deus falou, quem fez você ver que está pelado? E começou um diálogo. Veja, eles tinham tampado a nudez deles, sim ou não? Tinham feito lá uma tanguinha, não sei o quê, uma roupinha de folha? Sim ou não? Fez ou não fez? Quem fez a roupinha de folha? Quem fez a roupinha de folha? Adão e Eva. Olha como Deus nos ama. No verso 20, diz isso. Adão deu a sua mulher... Não é isso aí, verso 20 não. É 3:21 então. Eu que errei o alvo. Deixa eu ver. 21. O Senhor, obrigado, viu, Gui? O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e vestiu sua mulher. Eu vou terminar com isso, mas deixa eu dizer, esse sempre foi o coração do Pai. Se a gente se conecta com o Pai verdadeiramente, de verdade, numa relação verdadeira, se a gente dá tempo para Deus, se a gente fica firme e não fica birrenta, se Ele me der o que eu quero, eu vou dar 3 meses para Deus me dar o que eu quero. Se não der, não vem mais na igreja. Mimado, mimada, birrenta, criança imatura.
Se a gente der tempo para Deus e se mantiver conectado, Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês permanecerem em mim, sabe o que Deus vai fazer? Vai cuidar até da sua roupa. Glória a Deus. Deus ama cuidar de tudo que tem a ver com a nossa existência. Aleluia, Jesus. Deus tem a melhor pessoa para você casar. Deus tem o melhor emprego para você. Deus tem o melhor ganho para você. Deus sabe o que eu e você precisamos. Nós só precisamos nos relacionar com Ele. Para de se estressar em consertar sua vida. Pare de correr atrás das coisas, corra atrás de Deus. Pastor, mas se eu ficar só buscando Deus, eu não tenho que fazer mais nada? Tem. Mas o que você fizer não vai ser mais fruto do medo e da ansiedade, do pecado, vai ser fruto de uma fonte de Deus. E aí, o que você vai fazer vai nascer na paz, vai nascer no amor, vai nascer na oração, vai nascer na dependência. E aí, quando você dá a luz, partindo de Deus, tudo que Deus faz dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Tudo que Deus faz prospera. Percebe por que os seres humanos vivem errando o alvo mais do que acertando? Vamos ficar de pé. Deus abençoe você que ficou comigo até agora.